Que bom estarmos novamente de novo nesta jornada, meditando no Evangelho de João. Conforme colocamos no primeiro capítulo, João tinha um propósito específico. Qual é? Levar a cada um de nós a crer em Jesus. E a partir desse crer em Jesus, ter a vida eterna. No capítulo 1, João faz uma ponte. Já no capítulo 2, João já apresenta Jesus em movimento, quando Jesus ali está num casamento, e naquele momento nós destacamos a importância do vinho no casamento naquela situação. Se você não participou, esteja lá voltando o capítulo 1 e 2 e assim dando continuidade. Agora, no capítulo 3, João traz uma situação muito interessante, porque João narra Jesus conversando com o líder religioso. Olha o que diz o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Para que possamos entender a importância desse diálogo, é que os fariseus eram um grande conhecedor da lei de Moisés e também era muito dedicado à prática religiosa. E eles interpretavam rigorosamente a Escritura e tinham uma influência muito grande sobre o povo, ou seja, eram homens respeitados. E um detalhe a mais que é bom destacar, que Nicodemos era um líder religioso. E ele chega para Jesus e fala assim, mestre. É interessante que agora Nicodemos se coloca como aluno de Jesus. E quando ele começa a dialogar com Jesus, ele fala, mestre, ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver contigo. Ou seja, os sinais que Jesus tinha realizado chamou muita atenção de Nicodemos. E nesse momento é interessante como Jesus age dos versos 3 ao 8, porque esse diálogo de Jesus e Nicodemos foi no verso 1 e 2. Agora no verso 3, diante dessa admiração de Nicodemos, Jesus ele introduz o tema central. Ele coloca assim, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Como João trabalha no diálogo entre Jesus e Nicodemos para cumprir o seu propósito. Conforme falamos, Nicodemos fica admirado com Jesus. Então Jesus, nesse momento, no verso 3, olha o que ele afirma. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E agora Nicodemos, ao ouvir aquilo, ele não entende bem, sem o entendimento, Nicodemos trata como o nascimento natural. Ele fala assim, mas como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos, sem entendimento, então, trata deste assunto. Mas Jesus afirma que esse nascimento não é para este mundo, mas sim é o pré-requisito para entrar no reino de Deus. E Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito. Jesus trata aqui esse novo nascimento. Você lembra o momento, a data que você teve encontro real e pessoal com Jesus? É muito importante. É o segundo nascimento. É o nascimento do Espírito. E Jesus, então, para ajudar Nicodemos a compreender melhor isso, Jesus, no verso 8, afirma assim, ele diz assim, assim como você não vê o vento e pode senti-lo, eu estou aqui gravando e estou tendo essa brisa gostosa do vento, eu não estou vendo o vento. Jesus está dizendo assim, assim é o novo nascimento. Nicodemos, na compreensão dele, esse novo nascimento tinha que estar baseado em quê? Nas leis, nos sistemas religiosos, nos méritos. Esse é o entendimento de Nicodemos. Mas Jesus está dizendo o quê? Que é uma obra do Espírito Santo, que não segue nenhuma regra. Esse momento da conversa de Jesus com Nicodemos é muito importante para nós. Nicodemos era religioso. Nicodemos era fariseu. Nicodemos era um líder da sua comunidade. Seria como um pastor. Mas o que nós estamos aprendendo? Que ele não tinha nascido de novo. O que posso aplicar na minha vida, por exemplo, na sua vida?
ir à igreja é diferente de ter uma transformação espiritual. Você também pode conhecer a religião e não conhecer Deus. Ou seja, isso implica que você pode correr o risco de ser apenas religioso e não salvo. É o que estava acontecendo com Nicodemos. Ele não tinha nascido de novo. Então, dessa dúvida vem uma transformação nos versos 9 a 13. Mas aí Nicodemos pergunta assim: como pode ser isso? Sabe que a pergunta de Nicodemos nos ajuda a pensar. Há muitas pessoas que vão à igreja, participam, mas ainda não entendem o que é esse novo nascimento. Jesus falou que é necessário nascer da água e do vinho. Uma grande verdade sobre isso é como Jesus chega para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, você é um mestre respeitado em Israel e não entendeu essas coisas? O conhecimento religioso não garante entendimento espiritual e nem leva a pessoa à salvação. Já parou para pensar nisso? Que afirmação importante que o texto nos ensina. Agora, dos versos 14 a 18, o texto diz que Jesus usa um episódio que aconteceu lá no Velho Testamento, lá no livro de Números, capítulo 21, do verso 4 a 9. Naquela ocasião, o povo começou a reclamar de Deus, reclamar de Moisés, dizendo: por que nos tiraste lá do Egito e trouxeram para esse deserto, ainda nos dá esse maná? Ou seja, o povo começa a questionar. Naquele momento, então, Deus deixa o povo. E aí aparecem as cobras que vão mordendo, muitos morreram. E o povo clama a Deus, dizendo: olha, pecamos. Aí Deus manda que Moisés faça uma cobra de bronze e levante. E aquela pessoa que olhar para essa cobra ficaria curada. Por que Jesus usou esse exemplo para Nicodemos? Porque Nicodemos tinha conhecimento desse fato. Aí Jesus faz então essa analogia, dizendo: assim como aquela cobra foi levantada no deserto e as pessoas foram curadas, da mesma forma, o Filho do Homem será pregado na cruz, será crucificado, e quem nele crê terá a vida eterna. E diante então desta explicação, Jesus traz o texto central, não só de João, mas de toda a Bíblia, que nós consideramos o texto-alvo, que diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto maravilhoso! João 3,16. E ainda para afirmar essas palavras, no verso 16, Jesus afirma: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação algum para quem nele crê, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Verso 17 e 18. Olha que tremenda palavra. Através daquela dúvida de Nicodemos, em que ele não compreende o novo nascimento, achando que o novo nascimento seria natural dentro das leis, dos preceitos que ele conhecia. Mas Jesus então faz analogia pelo vento e agora traz essa mensagem central. E aqui tem uma grande verdade: a salvação vem pela fé, fé em Jesus Cristo. E logo em seguida, João, ainda nos versos 19 a 21, faz um contraste entre luz e trevas. Interessante que lá na criação Deus fala: haja luz e houve luz. No capítulo 1, João fala que Jesus é a luz. Agora, João encerra esse episódio mostrando, dentro do diálogo de Jesus e Nicodemos, que Jesus é a luz, é o nascimento espiritual. Sabe de uma coisa? Todos nós nascemos de forma natural e nós temos uma data, mas nós precisamos também ter a data do nosso nascimento espiritual. Mas também o texto diz assim: infelizmente, muitos amaram as trevas. Representam pessoas que rejeitam a mensagem de Jesus.
e luz representam aqueles que amam a verdade e praticam a verdade, porque Jesus é luz. Então, a partir desse momento, nós temos um segundo cenário. Jesus deixa Jerusalém e vai para a região da Judéia, e ali batiza com os seus discípulos. Não que Jesus o batizasse, mas estava junto aos seus discípulos. E exatamente o texto começa a narrar que João foi para Enom, e ali então João está batizando com seus discípulos. E é interessante que um dos discípulos de João parece estar com um certo ciúme, porque dizendo, João, olha, aquele que você anunciou, ele está batizando. E nesse momento oportuno, João reafirma a sua missão, lá nos versos 3, 28, que diz, eu não sou Cristo, e declara apenas que vim para preparar o caminho. E João faz uma metáfora entre ele e Jesus, mostrando um casamento, dizendo, olha, no casamento o importante é o noivo, esse noivo é Jesus, eu sou apenas o amigo do noivo, e o amigo do noivo se alegra com o noivo. Uma grande lição que eu posso tirar para a minha vida, que a alegria de João não é ocupar lugar central do Evangelho, mas compreender que o lugar central pertence a Jesus. Eu, como servo do Senhor, eu tenho que servir ao meu Senhor. Importa que Jesus cresça e eu diminua. Assim como João fez, nós precisamos seguir. Infelizmente, a mensagem tem sido pregada a tanta gente e pouco tem realmente tido encontro real e pessoal com Jesus. Por isso ele afirma, todo aquele que aceitar o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limite o Espírito. O Pai ama o Filho e põe tudo em suas mãos. É o caminho pelo qual nós precisamos seguir. Entender que assim como nascemos de forma natural, precisamos nascer de forma espiritual. E a água e o Espírito representam que o novo nascimento é Jesus entrando no nosso coração a partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E como sequência natural, a água é o batismo. Quero convidar você a me ajudar nesse ministério. Peço a você que compartilhe, dá o seu ok, divulga a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.